Você sente que precisa escolher um lado, mas algo dentro de você hesita. Há um tipo de cansaço espiritual que não vem da falta de fé, mas da sensação constante de estar sendo puxado por forças que brigam entre si, como se a sua alma estivesse sendo disputada por ideologias, discursos, batalhas que você nunca pediu para entrar. E talvez no meio desse barulho todo, você só queria saber: onde está Deus nisso? Muitos cristãos hoje vivem uma angústia silenciosa. Eles oram, leem a Bíblia, buscam fazer o bem, mas se sentem pressionados, quase coagidos a tomar uma posição política. Esquerda ou direita? Conservador ou progressista? Como se o valor da sua fé dependesse do lado que você apoia. Mas e se essa for justamente a armadilha? E se a pergunta real não for: qual é o lado certo? Mas sim: por que minha fé precisa caber em um lado humano? A ilusão do lado certo pode parecer uma busca por justiça, mas muitas vezes se transforma numa distração espiritual. Um desvio sutil, mas profundo, daquilo que Jesus veio anunciar. Um reino que não pertence a esse mundo. João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Quando nos apegamos à lógica do bem contra o mal, acabamos caindo no mesmo erro do Éden. A serpente não ofereceu um fruto qualquer. Ela ofereceu o conhecimento do bem e do mal. A tentação de definir por conta própria o que é certo ou errado, fora da dependência de Deus. A polarização política hoje é como uma árvore com placas trocadas. Você pode até achar que está indo para o norte espiritual, mas se a estrada te afasta do coração de Deus, o destino é o mesmo: confusão, orgulho, guerra interior. Você pode trocar as placas da estrada, mas se continuar na direção errada, o destino será o mesmo. Talvez você esteja cansado justamente porque sua alma não nasceu para viver nessa lógica de disputa. Porque o seu chamado é mais alto, mais profundo, mais silencioso e não se grita em palanques. Já percebeu como às vezes você ora pedindo paz, mas logo em seguida se vê preso em uma guerra interior? Muitos de nós estamos viciados, não em substâncias, mas em emoções, especialmente na indignação. Defender uma causa, uma bandeira, um lado, pode dar um senso de justiça, de propósito, mas também pode nos embriagar. É um vício sutil, porque parece nobre. Você diz que está lutando pelo bem, que está defendendo os valores de Deus. Mas quando sua mente não consegue mais descansar, quando seu coração se fecha para quem pensa diferente, quando sua oração se mistura com raiva, algo se rompeu. A política, nesse contexto, se torna uma forma de idolatria emocional. A gente começa a usar Deus como escudo para causas que, no fundo, são humanas. E esquece que Deus não precisa de defesa. Ele precisa de filhos que vivam em verdade e amor. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Quando você deposita sua esperança em um sistema político, em um partido, em um líder, você corre o risco de desviar o coração do Senhor, mesmo que ainda fale dele com os lábios. Do ponto de vista da alma, isso tem um preço. A neurociência espiritual já começa a entender aquilo que a Bíblia sempre revelou. Quanto mais você alimenta emoções de combate, mais seu cérebro se vicia nelas. A dopamina da indignação pode ser tão viciante quanto um hábito destrutivo, e faz com que sua fé se torne reativa, não contemplativa. Você passa a confundir lutar por Deus com lutar por si mesmo em nome de Deus. E assim entra no engano da falsa paz. A sensação de estar no lado certo, quando na verdade o coração já está distante do verdadeiro príncipe da paz. Talvez o que sua alma esteja pedindo hoje não seja um novo argumento, mas um novo silêncio. Talvez o maior perigo espiritual de um tempo politizado não seja o pecado visível, mas o zelo cego. Quando usamos a Bíblia não para sermos confrontados,
Mas para confirmar nossas convicções, entramos em um engano muito sutil e muito perigoso. É o erro invisível. Transformar a palavra de Deus em arma de defesa ideológica. A mente, na sua tentativa de manter controle e certeza, busca o que chamamos de viés de confirmação. Até mesmo na fé, o cérebro tenta encontrar versículos que sustentem o que o coração já decidiu acreditar. Não para ser transformado, mas para se proteger. E assim, a Bíblia deixa de ser espada que penetra o espírito e vira escudo para evitar o confronto interior. 2 Timóteo 4:3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Pessoas distorcem textos sagrados para justificar autoritarismo, para defender permissividades, para sustentar ideologias humanas, sejam elas conservadoras ou progressistas. E o mais assustador é que fazem isso acreditando estar servindo a Deus. Mas a verdadeira fé não confirma paixões. Ela as revela. O Evangelho de Jesus não se adapta a partidos, nem a projetos políticos. Ele é uma semente eterna que quebra o chão do orgulho humano. Ele é luz que expõe. É caminho estreito e não estrada larga de aceitação conveniente. A pergunta que ecoa no espírito é: você ainda lê a Bíblia para ser moldado ou só para ter razão? Nem sempre a queda espiritual acontece com um grito. Às vezes ela acontece em silêncio, por meio de boas intenções. Você começa defendendo o que acredita ser justo. Se envolve em causas, debates, estruturas, mas de pouco em pouco, algo começa a mudar dentro de você. Um cansaço que você não consegue explicar. Uma ansiedade que a oração não alivia. Uma distância de Deus que não faz sentido. E então você percebe, seu coração foi seduzido. Não por algo abertamente maligno, mas por algo que parecia necessário. É isso que acontece quando nos alinhamos, mesmo sem perceber, aos sistemas do mundo. 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. Essa não é uma metáfora, é uma advertência. O mundo, com toda a sua estrutura de poder, competição, influência e controle, opera sobre um sistema espiritual que não reconhece o reino. Mesmo quando usa o nome de Deus, ainda vibra em outro espírito. E quando você se alinha com essas estruturas, mesmo com boas intenções, sua alma entra em conflito. Você passa a lutar guerras que não são suas. Sua energia espiritual se esgota. Sua percepção se turva. E sua fé se torna um esforço em vez de uma rendição. A psicologia espiritual chama isso de alianças inconscientes. Quando você entrega o seu coração a algo sem perceber, achando que está servindo a Deus, mas na verdade está apenas se envolvendo emocionalmente com um sistema que não pode te salvar. Você ora por libertação, mas permanece preso à lógica do controle. Você clama por direção, mas seu espírito está saturado de vozes humanas. Talvez hoje seja o dia de se perguntar: quais alianças meu coração fez sem me consultar? Jesus não tomou partido. Ele não se aliou aos fariseus, que diziam defender a lei, nem a Roma, que representava o poder político. Ele não buscou influência no sistema. Ele o confrontou com silêncio, com cruz, com entrega. A revelação mais desconfortável do Evangelho é que o lado certo é aquele que escolhe morrer. Não por ideologia, mas por amor. Mateus 22:21. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com essa resposta, Jesus separou definitivamente o reino espiritual da política humana. Ele não negou a existência do sistema, mas mostrou que ele não define a identidade do cristão. A cruz é um divisor entre dois mundos. Ela nos chama a romper com toda a estrutura de poder humano, mesmo aquelas que parecem justas, porque o reino não se sustenta em alianças terrenas, mas em corações transformados.
Ser sal da terra não é gritar mais alto, é permanecer inteiro em um mundo quebrado. O sal não se mistura, ele transforma em silêncio. Talvez o que você precise hoje não seja escolher um lado, mas deixar de pertencer aos dois. Morrer para a necessidade de estar certo. Morrer para a urgência de ser ouvido. Morrer para o desejo de vencer batalhas humanas. Porque é nesse lugar de entrega que o reino realmente começa a viver dentro de você. Talvez você não consiga mudar o mundo ao seu redor agora, mas pode mudar a frequência espiritual com que você responde a ele. Antes de se posicionar, antes de compartilhar uma opinião, antes de defender uma causa, respire e se pergunte com honestidade: isso glorifica o reino ou o meu ego? Isso me conecta mais a Deus ou ao medo? Isso promove reconciliação ou separação? Essas perguntas são como faróis em meio à neblina. Elas não te dão todas as respostas, mas iluminam o próximo passo. A sabedoria espiritual não está em reações impulsivas, mas em discernimento silencioso. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode reprogramar seu interior, pode aprender a perceber antes de reagir, pode decidir não entrar em toda a batalha e ainda assim permanecer firme. Uma técnica simples. Quando sentir raiva ou urgência para se posicionar, feche os olhos por 10 segundos. Inspire profundamente e diga, mesmo em silêncio: Senhor, realinha meu espírito com o teu reino, não com este mundo. A oração não precisa ser longa para ser poderosa, basta ser sincera. Talvez hoje você entenda que esquerda e direita são apenas nomes, dados por um mundo que está debaixo de outro sistema. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O reino não precisa de bandeiras humanas para existir. Ele já está entre nós quando amamos em silêncio, quando perdoamos em secreto, quando escolhemos a paz, mesmo tendo razão. A cruz não tem partido, ela confronta todos os lados. Porque a cruz não veio para nos colocar em posição de vitória terrena, mas para nos levar à rendição espiritual. C.S. Lewis dizia: o cristianismo é como um leão. Não precisa ser defendido, apenas libertado. Você não precisa convencer o mundo. Precisa apenas deixar que o reino viva dentro de você. O verdadeiro poder espiritual está em se recusar a lutar guerras que Jesus nunca pediu para você entrar. Se essa palavra falou com sua alma, escreva: eu escolho o reino nos comentários. E se ainda há confusão dentro de você, ore assim após dormir: Pai, se meu coração se perdeu entre bandeiras, me reconduz ao teu caminho. Eu escolho o reino, mesmo quando ele me desafia, mesmo quando ele me chama a calar. Inscreva-se no canal e ative o sino. Há mais palavras vindo direto ao seu espírito. Você não está só. Você está voltando.